Durante anos, o Tesla Semi foi apresentado como um dos projetos mais ambiciosos da Tesla. A promessa era ousada: criar um caminhão totalmente elétrico capaz de oferecer alta autonomia, baixo custo operacional e desempenho suficiente para competir com caminhões a diesel em operações reais. Mas transformar essa visão em realidade nunca foi uma tarefa simples. Questões relacionadas à produção de baterias, infraestrutura de recarga e aumento da capacidade de fabricação fizeram o projeto avançar mais lentamente do que muitos esperavam. Agora, uma nova informação voltou a colocar o Tesla Semi no centro das atenções. Diversas manchetes afirmam que a atualização final do Tesla Semi 2.0 foi oficialmente concluída, despertando enorme interesse entre empresas de logística, investidores e entusiastas da tecnologia. Naturalmente, isso levanta uma grande pergunta: será que essa atualização realmente representa um novo capítulo para o transporte pesado? Ou estamos diante de uma expectativa maior do que os fatos confirmam até agora? A Tesla sempre afirmou que acredita na eletrificação não apenas dos carros de passeio, mas também do transporte de cargas. Se essa estratégia funcionar em larga escala, ela poderá reduzir custos operacionais, diminuir emissões e transformar a forma como mercadorias são transportadas em diversos países. É justamente por isso que cada novidade envolvendo o Tesla Semi desperta tanta atenção. Mas existe um detalhe importante. Até o momento, a Tesla não anunciou oficialmente um produto chamado Tesla Semi 2.0, nem confirmou uma atualização final com essa denominação. O que a empresa tem divulgado ao longo do tempo são melhorias contínuas no desenvolvimento do Semi, expansão da capacidade de produção e avanços na infraestrutura necessária para sua operação. Mesmo assim, essas evoluções podem ter um impacto significativo. Cada melhoria em autonomia, eficiência, software ou produção aproxima o caminhão de uma adoção comercial mais ampla. E isso interessa não apenas a Tesla. Interessa a toda a indústria logística. Porque caminhões representam uma parte fundamental do transporte mundial. Qualquer avanço capaz de reduzir custos e aumentar eficiência pode gerar mudanças enormes em toda a cadeia de suprimentos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que caminhões totalmente elétricos conseguirão substituir grande parte dos caminhões a diesel nos próximos anos? Escreva sua opinião nos comentários. Porque quando analisamos o que realmente mudou no Tesla Semi, percebemos que a história pode ser muito mais interessante do que muitas manchetes sugerem. Depois que surgiram novas notícias sobre o Tesla Semi, muita gente imaginou que a Tesla havia revelado uma versão completamente nova do caminhão. Mas, quando analisamos as informações oficiais, encontramos um cenário diferente. A principal mudança não está em um único recurso revolucionário, mas na evolução contínua do projeto. Desde a apresentação do Tesla Semi, a empresa vem trabalhando para aumentar sua eficiência, ampliar a produção e preparar a infraestrutura necessária para operações em larga escala. Esses avanços são fundamentais, porque um caminhão elétrico enfrenta desafios muito diferentes daqueles encontrados em carros de passeio. Ele precisa transportar cargas pesadas, percorrer longas distâncias, manter um desempenho consistente e, ao mesmo tempo, oferecer custos operacionais competitivos. É justamente por isso que a Tesla continua investindo em melhorias relacionadas às baterias, ao gerenciamento de energia e à eficiência do conjunto motriz. Outro ponto importante envolve a recarga. Para que caminhões elétricos sejam realmente viáveis, eles precisam permanecer o menor tempo possível parados. Por isso, a empresa também desenvolve soluções de carregamento de alta potência voltadas especificamente para o transporte pesado. Ao mesmo tempo, a expansão da produção representa outro passo decisivo. Fabricar algumas dezenas de caminhões não é suficiente para transformar uma indústria. O verdadeiro desafio está em produzir milhares de unidades mantendo qualidade, desempenho e custos competitivos. É exatamente aí que a Tesla concentra boa parte de seus esforços. Mas existe outro detalhe que costuma passar despercebido. O sucesso do Tesla Semi não depende apenas da tecnologia do caminhão. Ele depende de um ecossistema completo. Infraestrutura de recarga, disponibilidade de energia, rede de manutenção, treinamento de operadores e integração com as operações das transportadoras. Sem esses elementos,
Até mesmo um excelente caminhão pode enfrentar dificuldades para conquistar o mercado. Por outro lado, se esse ecossistema continuar evoluindo, o transporte elétrico poderá se tornar uma alternativa cada vez mais atraente para empresas que buscam reduzir custos e emissões. É justamente por isso que tantas companhias acompanham o desenvolvimento do Tesla Semi com tanta atenção. Mas isso nos leva à pergunta mais importante. Depois de tantos anos de desenvolvimento, o Tesla Semi finalmente está preparado para transformar o transporte de cargas, ou ainda existem desafios que podem limitar sua expansão em larga escala? Essa resposta pode definir o futuro dos caminhões elétricos muito além da própria Tesla. Essa é a pergunta que empresas de logística fazem desde que o Tesla Semi foi apresentado. Por quê? Na teoria, um caminhão elétrico pode oferecer vantagens muito interessantes. Menor consumo de energia por quilômetro, menos peças sujeitas a desgaste, custos de manutenção potencialmente menores, e a possibilidade de reduzir as emissões durante o transporte de cargas. Mas transformar essas vantagens em operações diárias não é tão simples. O transporte pesado possui exigências muito diferentes das enfrentadas pelos carros de passeio. Os caminhões percorrem centenas de quilômetros diariamente. Transportam cargas extremamente pesadas. Operam praticamente sem interrupções. E qualquer tempo parado pode representar perdas financeiras para as empresas. É justamente por isso que o Tesla Semi precisa provar muito mais do que desempenho. Ele precisa demonstrar confiabilidade em uso contínuo. Ao mesmo tempo, existe outro fator decisivo. A infraestrutura. Mesmo que o caminhão ofereça excelente autonomia, empresas de transporte precisarão de pontos de recarga capazes de atender grandes frotas com rapidez e eficiência. Sem essa estrutura, a adoção em larga escala pode acontecer mais lentamente. Mas existe também um argumento favorável. Se uma transportadora consegue reduzir significativamente seus custos de combustível e manutenção ao longo dos anos, o investimento inicial mais alto pode se tornar financeiramente interessante. É exatamente essa possibilidade que desperta o interesse de diversas empresas. Enquanto isso, a concorrência também acelera. Fabricantes tradicionais como Volvo, Daimler Truck, MAN, Scania e BYD continuam desenvolvendo seus próprios caminhões elétricos para diferentes tipos de operação. Isso significa que a Tesla não está competindo sozinha. Cada fabricante procura encontrar o melhor equilíbrio entre autonomia, capacidade de carga, tempo de recarga e custo operacional. Essa disputa pode acelerar ainda mais a evolução do setor. E talvez seja justamente isso que torne os próximos anos tão importantes. Porque o mercado ainda está sendo construído. Nenhuma empresa conquistou definitivamente a liderança global dos caminhões elétricos. Se você gosta de acompanhar as maiores transformações da indústria automotiva antes que elas aconteçam, aproveite para se inscrever no canal. Aqui analisamos tecnologias, lançamentos e estratégias com base em fatos, mostrando o que realmente pode mudar o futuro da mobilidade. Mas existe uma questão ainda mais interessante. E se o verdadeiro sucesso do Tesla Semi não depender apenas da tecnologia do caminhão, mas da velocidade com que toda a infraestrutura de transporte elétrico conseguir evoluir? Essa resposta pode ser muito mais importante do que qualquer atualização de hardware. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma evolução em um caminhão elétrico. Mas, quando analisamos o cenário completo, percebemos que cada avanço no Tesla Semi pode influenciar muito mais do que apenas a linha de produtos da Tesla. O transporte de cargas movimenta praticamente toda a economia mundial. Alimentos, medicamentos, equipamentos industriais, produtos eletrônicos. Grande parte desses itens percorre milhares de quilômetros em caminhões antes de chegar ao consumidor. Isso significa que qualquer melhoria na eficiência desse setor pode gerar impactos enormes. Menores custos operacionais, maior eficiência energética e, em alguns casos, redução das emissões durante o transporte. É justamente por isso que tantas empresas acompanham o desenvolvimento dos caminhões elétricos. Mas existe outro detalhe importante. A eletrificação do transporte pesado não depende apenas dos caminhões. Ela exige uma transformação completa da infraestrutura. Esta coisa recarga de alta potência, maior capacidade da rede elétrica, planejamento de rotas e novos modelos de operação para grandes frotas.
É exatamente esse conjunto que determinará a velocidade da transição. Ao mesmo tempo, fabricantes como Tesla continuam investindo em melhorias graduais. Maior eficiência energética, software mais inteligente, gerenciamento avançado das baterias e processos produtivos mais eficientes. Nenhuma dessas mudanças, isoladamente, parece revolucionária, mas juntas, elas podem representar um avanço significativo ao longo dos próximos anos. E isso também aumenta a pressão sobre a concorrência. Quando uma empresa melhora seus produtos, as outras precisam responder. Novas tecnologias aparecem. Os custos tendem a diminuir. E todo o mercado evolui. No fim, quem mais se beneficia é o consumidor e as empresas que dependem do transporte de cargas. Mas existe uma realidade que nenhuma fabricante pode ignorar. Mesmo com toda a inovação, os caminhões elétricos precisarão provar sua viabilidade econômica em diferentes regiões, condições climáticas e tipos de operação. Somente depois disso eles poderão conquistar uma adoção realmente ampla. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a infraestrutura de recarga conseguirá acompanhar o crescimento dos caminhões elétricos, ou esse ainda será um dos maiores desafios da indústria? Escreva sua opinião nos comentários. Porque existe uma consequência que pode ser ainda maior. Se caminhões elétricos conseguirem reduzir significativamente os custos do transporte de cargas, eles poderão transformar não apenas a indústria automotiva, mas também a economia global. Durante muito tempo, o transporte pesado foi dominado quase exclusivamente por caminhões movidos a diesel. Eles ofereciam grande autonomia, abastecimento rápido e uma infraestrutura já consolidada em praticamente todo o mundo. Mas esse cenário começou a mudar. À medida que baterias mais eficientes chegaram ao mercado e novas tecnologias foram desenvolvidas, diversas fabricantes passaram a investir seriamente na eletrificação do transporte de cargas. A Tesla foi uma das empresas que aceleraram essa transformação com o desenvolvimento do Semi. Entretanto, ela está longe de competir sozinha. Fabricantes tradicionais como Volvo, Daimler Truck, Scania, MAN e BYD também ampliam seus investimentos em caminhões elétricos para diferentes aplicações. Cada empresa segue uma estratégia própria. Algumas priorizam rotas urbanas, outras focam em médias distâncias, e há fabricantes que trabalham para ampliar a autonomia em operações de longa distância. Essa diversidade mostra que o mercado ainda está em construção. Ainda não existe um único modelo capaz de atender perfeitamente todas as necessidades do transporte pesado. É justamente por isso que a concorrência se tornou tão intensa. Quem conseguir equilibrar autonomia, capacidade de carga, tempo de recarga, confiabilidade e custo operacional poderá conquistar uma vantagem importante. Mas existe outro fator decisivo: a produção em larga escala. Criar um caminhão eficiente é apenas parte do desafio. Fabricá-lo em milhares de unidades mantendo qualidade e custos competitivos é uma tarefa muito mais complexa. É nesse ponto que fabricantes precisam investir em novas fábricas, cadeias de suprimento e produção de baterias. Ao mesmo tempo, empresas de logística também observam outro aspecto: o custo total de operação. Mais do que o preço de compra, elas avaliam quanto o caminhão custará durante anos de uso. Consumo de energia, manutenção, disponibilidade, tempo parado. Tudo isso influencia diretamente a decisão de investimento. Talvez seja exatamente essa a maior disputa dos próximos anos. Não será apenas uma corrida por caminhões mais rápidos ou com maior autonomia. Será uma competição para oferecer a melhor solução econômica para o transporte de cargas. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual empresa você acredita que tem mais chances de liderar o mercado de caminhões elétricos na próxima década? Tesla, Volvo, Daimler, BYD ou outra fabricante? Compartilhe sua resposta nos comentários. Mas ainda resta uma última pergunta. O Tesla Semi realmente está preparado para cumprir tudo o que prometeu? Ou a verdadeira revolução dos caminhões elétricos ainda está apenas começando? A resposta reúne todas as peças desta história. Depois de analisar todos os fatos, uma conclusão começa a surgir. O Tesla Semi representa um dos projetos mais ambiciosos já desenvolvidos para o transporte pesado elétrico. Mas seu verdadeiro impacto não será determinado por um único anúncio ou por uma única atualização.
Ele dependerá da capacidade da Tesla de produzir o caminhão em grande escala, ampliar a infraestrutura de recarga e demonstrar resultados consistentes em operações comerciais reais. Ao longo dos últimos anos, a empresa mostrou que acredita profundamente na eletrificação do transporte de cargas. Ela investiu em baterias mais eficientes, sistemas avançados de gerenciamento de energia, software e soluções de recarga voltadas para caminhões de longa distância. Esses avanços podem aproximar o setor de uma nova realidade. Mas existe um detalhe importante que merece ser lembrado. Até o momento, a Tesla não anunciou oficialmente uma versão chamada Tesla Semi 2.0, nem confirmou que uma atualização final foi concluída com esse nome. O que existe são melhorias contínuas no desenvolvimento do Semi, expansão da produção e novos investimentos para tornar o projeto cada vez mais viável. E talvez seja justamente isso que muitas manchetes simplificam. As maiores transformações da indústria raramente acontecem por causa de uma única atualização. Elas acontecem através de uma sequência de pequenas evoluções que, ao longo do tempo, mudam completamente o mercado. Se a Tesla conseguir ampliar a produção, fortalecer a infraestrutura de recarga e comprovar uma redução significativa nos custos operacionais para transportadoras, o Semi poderá desempenhar um papel importante na eletrificação do transporte pesado. Ao mesmo tempo, fabricantes como Volvo, Daimler, Scania, MAN e BYD continuarão acelerando seus próprios projetos. Isso significa que a concorrência deverá impulsionar ainda mais a inovação. No fim, quem mais tende a ganhar é o próprio mercado. Mais competição significa melhores tecnologias, mais eficiência, mais opções para empresas de logística e, potencialmente, menores custos de transporte no futuro. Talvez essa seja a verdadeira história por trás do Tesla Semi. Não apenas um caminhão elétrico, mas um projeto que ajuda a acelerar uma transformação que poderá mudar a logística mundial nas próximas décadas. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que caminhões elétricos como o Tesla Semi dominarão o transporte de cargas no futuro ou acha que os modelos a diesel ainda permanecerão por muitos anos? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber como você enxerga essa transformação. E não perca o próximo documentário. Vamos analisar outra inovação que está movimentando a indústria automotiva e pode redefinir a próxima geração de veículos elétricos e do transporte pesado. Se ela cumprir o que promete, poderá acelerar ainda mais essa revolução. Porque uma coisa já parece certa. O futuro do transporte não será decidido apenas por quem fabricar os caminhões mais potentes, mas por quem conseguir torná-los mais eficientes, econômicos e viáveis para o mundo inteiro.